enquanto Lydie se debatia presa nas cordas no quarto escuro da casa abandonada. Olá, pessoal! Só para lembrar, deixe seu like, inscreva-se e compartilhe com os amigos. E vamos para a história. A amante e o marido foram até a cidade. O cansaço e a fome fizeram os dois entrarem em um restaurante pequeno na beira da praça. Sentaram-se numa mesa nos fundos, sem perceber que, bem ali, na frente deles, estava o rapaz amigo de Lydie. Ele almoçava tranquilo, mas ao reconhecer as vozes baixas e apressadas, parou para escutar. Se não fosse a Dani, nunca teríamos achado aquela garota, murmurou a amante, ajeitando os cabelos. Agora é só esperar. Quando tudo estiver certo, ela vai render muito mais dinheiro que imaginamos. O rapaz gelou por dentro. Dani, Lydie. Aquilo não fazia sentido, mas era claro que havia perigo. Fingindo normalidade, ele terminou a refeição lentamente, mas por dentro só pensava em uma coisa. Será que pegaram mesmo a Lydie? E se sim, onde ela está? O amigo de Lydie esperou pacientemente dentro do restaurante, fingindo beber devagar o copo já quase vazio. Quando viu o marido e a amante levantarem às pressas, pagarem a conta e saírem juntos, seu coração acelerou. Ele deixou alguns minutos passarem e, com passos calculados, seguiu atrás, mantendo-se nas sombras das ruas estreitas. A cada esquina fazia questão de ficar escondido, atento para não ser notado. O marido e a amante atravessaram uma estrada de terra até chegar à casa abandonada, com janelas quebradas e telhas soltas. O amigo se escondeu atrás de um velho cercado de madeira, a respiração curta, o coração batendo no peito como um tambor. De onde estava, conseguia ver o marido empurrando Lydie para dentro, enquanto ela lutava em vão, as mãos amarradas por uma corda. Enquanto isso, o irmão de Lydie voltava do rio com um sorriso, achando que a encontraria ainda colhendo lixia. Mas quando chegou, só viu o cesto caído no chão, com algumas lixias roladas pela terra. Olhou em volta, confuso, e chamou: Lydie? Lydie? Onde você está? Lydie? Sem resposta, começou a procurar por ela e viu rastros. Reconheceu o da Lydie, mas os outros dois não. Dos pés descalços de Lydie, deixaram marcas leves no chão úmido, misturadas com as pegadas mais fortes do marido e da amante. O irmão sentiu o coração apertar. Não sabia quem tinha levado a Lydie, mas também teve um instinto de coragem. Não podia deixar ela sozinha. Ele decidiu seguir o caminho, atento, mesmo sem saber para onde levava. Enquanto isso, o amigo de Lydie, escondido, percebia que precisava agir logo, mas ainda não sabia como enfrentar os dois sozinho. O irmão continuou seguindo as pegadas até o riacho, mas ali os rastros se perdiam na beira da água. Sem saber para onde ir, voltou apressado para casa, com o coração apertado. Ao chegar, encontrou a madrasta e a filha dela sentadas, como se nada tivesse acontecido. Perguntou por Lydie, mas nenhuma respondeu. Apenas se entreolharam em silêncio. Aquilo deixou o garoto ainda mais desconfiado. Ele tentou sair, mas as duas se colocaram no caminho, querendo impedir sua saída. Com rapidez, ele escapou e correu pela estrada, até chegar à obra onde o pai trabalhava. Ofegante, contou que Lydie havia desaparecido, deixando apenas o cesto caído no chão. O pai, tomado pelo desespero, perguntou se ele havia olhado em casa, mas o menino explicou o que viu. O pai ouviu tudo com atenção e, enquanto corriam de volta ao riacho, não conseguia afastar um pensamento incômodo. A enteada estava em casa, justamente no momento em que Lydie havia desaparecido. O silêncio dela e da mãe soaram estranhos demais. Mas, diante do desespero de encontrar a Lydie, o pai preferiu deixar a desconfiança guardada, decidido a se concentrar primeiro em resgatar Lydie. O pai e o filho gritavam o nome de Lydie às margens do riacho, tentando ouvir qualquer resposta, mas só o eco voltava. A angústia aumentava a cada segundo. Enquanto isso, o amigo de Lydie, ainda escondido próximo à casa abandonada, percebeu que precisava agir. Procurou um jeito de afastar o marido e a amante,
Atirou uma pedra para o lado oposto e, quando eles se distraíram, correu em disparada em direção ao riacho, gritando e batendo nos galhos para chamar a atenção. Os dois imediatamente largaram o local e seguiram atrás dele. Desesperado, o amigo corria o mais rápido que podia, desviando pelos caminhos até conseguir despistá-los. Foi então que, de repente, avistou o pai e o filho vindo em sua direção. Cambaleando de cansaço, explicou apressado o que viu. Lydie estava amarrada na casa abandonada, presa pelo marido e pela amante. Com a voz ainda ofegante, pediu. O pai deveria chamar a polícia imediatamente, enquanto ele voltaria para tentar soltar Lydie antes que fosse tarde demais. O pai e o filho correram sem parar até a cidade e, chegando à delegacia, relataram tudo ao delegado. O homem ouviu com atenção e, percebendo a gravidade, organizou rapidamente uma equipe para ir até a casa abandonada. Enquanto isso, o amigo de Lydie, sem saber que a polícia já estava a caminho, tentou se aproximar da casa para soltá-la. Mas o marido e a amante haviam retornado e perceberam sua presença. Ele foi agarrado à força, levado para dentro e amarrado ao lado de Lydie, tornando a situação ainda mais perigosa. A polícia chegou silenciosa, cercando a casa abandonada. O delegado orientou os homens a esperarem o momento certo. Quando o marido e a amante saíram pelos fundos, acreditando que ninguém os seguia, foram surpreendidos pela emboscada. Correria, gritos e passos pesados ecoaram pelo mato. Depois de uma perseguição intensa, os dois foram dominados e algemados. Dentro da casa, o amigo de Lydie tentava se soltar sozinho, forçando as cordas, mas, no esforço, acabou caindo e batendo a cabeça, ficando desacordado. O pai, guiado até o local, correu para dentro e encontrou os dois presos. Rapidamente soltou Lydie e o amigo, abraçando a filha com alívio e desespero misturados. Logo, os policiais entraram para ajudar. Um deles verificou o estado do rapaz e pediu urgência. Era preciso levar ele ao hospital. O pai, ainda segurando Lydie, esperava a equipe organizar o transporte, enquanto agradecia por ela estar viva. O peso da situação caía sobre todos, mas a sensação de que, enfim, estavam a salvo começava a surgir. Enquanto o amigo de Lydie era levado para o hospital, o pai decidiu voltar para casa com a filha e o filho. O caminho foi silencioso, marcado apenas pelo alívio de ter ela de volta e pela preocupação com o estado do rapaz. Ao chegarem, encontraram a madrasta e a filha sentadas na varanda. Assim que viram Lydie, os rostos delas mudaram de imediato. Primeiro espanto, depois raiva disfarçada. O pai percebeu na hora a expressão de surpresa e incomodou-se, mas não disse nada. Apenas observou em silêncio, guardando para si a certeza de que aquelas duas sabiam mais do que pareciam admitir. A madrasta tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a contrariedade. A filha dela desviou o olhar, sem coragem de falar nada. O clima ficou pesado, como se todos soubessem a verdade, mas ninguém ousasse dizer em voz alta. O pai, firme, decidiu apenas seguir em frente, ignorando o veneno nos olhos delas. No dia seguinte, Lydie acordou ainda fraca, mas insistiu em acompanhar o pai até o hospital. O irmão ficou em casa, enquanto os dois foram visitar o amigo. No quarto, encontraram ele deitado, com a cabeça machucada, mas consciente. Ele sorriu fraco ao ver eles entrarem, aliviado por saber que Lydie estava bem. E essa foi mais uma parte da história. Em breve tem continuação. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos para acompanhar os próximos capítulos. Até, pessoal!